Diz assim, o texto das Escrituras Sagradas. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou Natanael, de onde é que o senhor me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estás verás, do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que o Senhor cresça nessa noite, que a palavra do Senhor, através do poder do Espírito Santo, possa fazer aquilo que nenhum homem pode fazer, converter o mais pobre pecador e dobrar a dura cerviz do crente velho. Amém? Meus queridos, ultimamente eu tenho meditado muito sobre a palavra conversão. Conversão. E, com certeza, cada um de vocês, e eu torço para que isso seja verdade, lembra do dia em que o Senhor Jesus os encontrou. Eu lembro do dia que o Senhor Jesus me encontrou. Estava num quarto da minha casa. E, de repente, eu me encurvei diante da cama, chorei e disse, Senhor, não há outro Deus. Eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero passar pelas águas, me identificar com o teu povo, dizer para todo mundo que o Senhor me encontrou. E batismo é justamente isso. Batismo é dizer para todo mundo que agora Cristo te encontrou e você, através daquela simbologia, agora está querendo fazer parte do corpo de Cristo. Eu lembro que eu não via a hora de chegar o dia do meu batismo, ligava para o meu pastor toda hora, pastor, e aí? Falei, calma rapaz, está chegando. No dia anterior do meu batismo, eu quase não dormi, a noite toda, muito ansioso, até o carro do pastor me pegar lá. Fazia parte de uma igreja pequena, onde o próprio pastor passou lá, com medo de eu fugir, passou lá em casa, vamos, Michel, desce, que está todo mundo lá embaixo te esperando. E aquele lanche gostoso que tem no batismo, assim como tem na casa do Robertinho, né? Aquele lanche, eu também, eu vivi aquele lanche no dia do meu batismo. E essas histórias são histórias que, quando a gente ouve, histórias de conversão, quando a gente ouve, a gente fica muito feliz. Por outro lado, eu fico muito incomodado quando esse encontro sobrenatural de Cristo com o homem, chamado conversão, através do novo nascimento, ele não é tão visível
e não é tão bem explicado pelas pessoas que se dizem cristãs. Nós vivemos um período muito difícil. Muitas pessoas querem fazer parte da igreja, acho que virou até moda fazer parte da igreja. A pós-modernidade existe muita solidão no momento que a gente vive, então as pessoas muitas vezes querem fugir da solidão e elas querem procurar alguma igreja para não ficarem sozinhas em casa. E elas querem participar de alguma comunidade, de alguma comunhão. E a gente fica grato a Deus quando essas pessoas chegam e de fato se convertem. Mas a gente fica triste quando vê que muitas pessoas vêm para o nosso meio somente para participar de um ajuntamento, um encontro, um lanche depois do culto, ou outra coisa nesse sentido, ou alguma coisa mais interesseira. Ah, pastor, eu quero muito que o meu filho saia das drogas, eu quero muito que minha esposa volte para casa, saiu de casa. Ah, não, pastor, eu quero muito que meu marido seja um homem melhor, ele é um cara muito ruim. A pessoa começa a frequentar a igreja por esses motivos. E algumas delas têm um encontro verdadeiro com o Senhor, mas outras não têm esse encontro genuíno, elas buscam ali na comunidade alguma conveniência. A pós-modernidade é isso, é uma busca conveniente. A pessoa encontra alguma coisa que é conveniente para ela. E ela encosta amarra o seu burro ali no pé daquela árvore e vai levando. Muitas pessoas estão vindo para Cristo pelos fundamentos errados, pelos motivos errados. Aquele tipo de evangelização, olha, você precisa ir na minha igreja, você precisa conhecer o Jesus que eu conheci, porque depois que eu conheci Jesus, acabaram-se os meus problemas financeiros, eu agora, de fato, sou uma pessoa próspera, agora eu tenho casa, eu tenho um carro bom. Então, muitas pessoas também vão para a igreja e querem procurar Jesus porque foram mal evangelizadas. Aquele tipo de evangelização água com açúcar. Mas há um tipo de evangelização genuína. E essa evangelização genuína, ela está nesse texto aqui. Há motivos corretos para servirmos ao nosso Senhor. Aqui no texto nós encontramos palavras muito fortes, tais como: achamos o Messias. Ou seja, aqui nós encontramos discípulos que eram de fato e foram encontrados por Jesus e expressaram uma fé raiz. Hoje a gente tem muita fé Nutella, né? Hoje em casa a gente estava comendo lá, mas não era o Nutella, que o Nutella está muito caro. Eu comprei um semelhante, mas os meninos colocam na boca, eles identificam, né? Isso aqui não é Nutella, papai. Adquire a coisa da mãe, né? Onde é que você comprou isso aqui, papai? Isso aqui não é Nutella. Eu falei, se é Nutella, menino, é igual. Não é, mas é igual. É? Então, metade do preço. Eu digo, não, eu vou levar isso aqui. É da mesma cor do Nutella, o rótulo é parecido, e é metade do preço. A gente tem hoje os crentes Nutella, sabe? Aquele crente meia boca. Aquele crente que conhece Jesus pelos motivos errados. E continua seguindo a Jesus pelos motivos errados. E quando vem a tempestade, pelo fato dessa casa ter sido construída sobre um monte de areia, essa pessoa é carregada pela tempestade. E de repente a gente olha e diz, mas fulano estava indo para a igreja, fulano tinha se batizado, fulano carregava a Bíblia debaixo do braço, mas olha só o que aconteceu com ele.
sim, fulano não era convertido. E nós temos demais isso. E a gente às vezes se escandaliza com as pessoas lá fora, mas entenda uma coisa, às vezes a gente está se escandalizando com pessoas que não se converteram, com pessoas que, de fato e de verdade, não eram cristãs, na acepção genuína que a gente vai encontrar aqui nesse texto. Aqui nesse texto a gente vai encontrar Jesus sendo identificado não como um homem, não como um profeta, não como um curandeiro, mas nesse texto aqui o Jesus é identificado como Senhor. Natanael reconhece Jesus aqui como Filho de Deus. Jesus aqui é reconhecido como Senhor. Conversão é justamente isso. Conversão é ter Jesus como Senhor. Quando eu tenho Jesus como Senhor, o que acontece na minha vida? A minha vida passa a ser governada por esse Senhor. O problema de muitos Nutelas hoje é porque eles não são governados pelo Senhor, logo, eles não conheceram Jesus como Senhor, talvez eles conheceram Jesus como um exemplo. Chico Xavier falava de Jesus como um espírito iluminado, uma luz iluminada, alguma coisa nesse sentido assim, mas não como Senhor, aquele que governa, aquele que dirige, aquele que diz, olha, anda assim. Aquele que diz, não anda assim. Aquele que diz, olha, venha para cá. Aquele que diz, saia dali e vai para cá. Isso é o senhorio de Cristo sobre a vida daquele que se converte. Então, se você se converteu, foi convertido pelo Senhor, mas o senhorio de Cristo não é evidente na sua vida, você não pode dizer que você converteu. Você não pode dizer que, de fato, você conhece a Jesus Cristo, a não ser que Ele tenha se tornado o seu Senhor. Capítulo 1, versículo 19, ao capítulo 2, versículo 12, nós temos aqui uma seção, uma perícope maior, onde o Messias é manifestado a seus discípulos. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, você pode ter certeza que conversão vai desaguar justamente nisso. Jesus vai se manifestar aos seus. E os seus vão reconhecê-lo. É o que diz lá na frente, no capítulo 6 de João, que depois vai ser exposto. E os seus irão reconhecê-lo. No capítulo 1, 19 ao 42, os discípulos, os pré-discípulos, eles reconhecem que não era João, mas Jesus que era o Messias. Enfim, capítulo 1, 19 ao 42, começa a ser destronado na história de Israel o homem como centro das atenções. E a fé começa agora a passar pelo crivo de um Deus soberano, de um Deus poderoso, que agora se coloca no centro dessa relação, e todas as atenções são chamadas para Ele. Não, João só prepara o caminho, João somente preparou, mas o Messias é Jesus. É impossível, irmãos, que depois que você tenha sido convertido ao Evangelho, que ainda reste em você algum sintoma de idolatria ou de autolatria, algum sintoma de querer se colocar no centro das coisas, ou colocar pessoas no centro das relações. Nunca façam isso com você, e nunca façam isso com ninguém. Diga-se de passagem, pessoas que idolatram as outras, elas vivem uma relação de amor e ódio. Nunca permita ser idolatrado por ninguém, porque a mesma pessoa que te idolatra, ela vive a tensão do limite, numa linha bem tênue entre o amor e o ódio. Quem te idolatra, daqui a pouco te odeia. Nunca permita ser idolatrado. Não porque o amor pode se tornar ódio,
mas porque isso não glorifica o nome do Senhor. No texto aqui, Jesus é colocado no centro. No capítulo 1, versículo 43 ao versículo 51, Jesus é reconhecido por Natanael. Mas Jesus é reconhecido por um israelita raiz. Não era um israelita Nutella, não. Ontem eu estava assistindo um programa com a Gisele. Dia de sábado a gente gosta de assistir aquele Super Nani. Depois vem aqueles programas assim, do SBT, uns programas bem brega, bobo, assim, aquelas coisinhas caseiras, boba, que a gente chora. Aquelas coisas assim, sabe que eu gosto de parar com ela, com os meninos, assim, assistir coisas assim. Ai, que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. Aí ontem estava lá um programa chamado Casamento. Fábrica de Casamento. E tinha lá um casal de judeus, um pouco Nutella. Ele não conhecia nada, eu acho que a bisavó dela era judeu, e ela não era judia, não era nada. Mas eles queriam uma celebração judaica, conforme todos os recursos da tradição. Aí eles tentaram fizeram um cenário, mas na hora de chamar o rabino, opa, vou não. Para celebrar, não, ela tem que se converter ao judaísmo. Ela tem que passar aqui por um processo de ensino, ela tem que entender o que é isso. No meio evangélico está cheio de gente Nutella. Aquelas pessoas que te ligam assim, pastor, tem como você quebrar um galho para mim? Tem um fulano, não é muito convertido não, mas é um homem de Deus. Não é convertido não, mas é um homem de Deus. O senhor podia fazer isso e aquilo? O senhor podia dar um jeitinho assim, assado? Não, não posso. Os sinais visíveis de conversão precisam aparecer para que a gente faça certas coisas. No evangelho que você dá um jeitinho. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. A gente tem que criar coragem para dizer a verdade. Às vezes você está vendo lá, uma pessoa namorando com outra pessoa que não tem nada a ver com a fé cristã. E o pai te procura e diz, pastor, meu filho está namorando com Beltrana e tal, e coisa e tal, coisa e tal, e coisa e tal. Ó, ela não é tão crente não, ela não é convertida não, mas é uma boa moça. Aí o pastor, não, sim, pois não, perfeitamente. Faz tudo como se o casal fosse convertido, menos o discipulado para testar a fé daquela pessoa. E a fé desses homens aqui foi testada. Natanael era um verdadeiro israelita. Ele disse, rapaz, todas as características aí estão dizendo que ele é o Senhor. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Irmãos, vamos parar de dar um jeitinho. A gente tem que chegar à conclusão que paliativos não resolvem. Se você tomar meia cartela de amoxicilina, você vai ficar com a gripe mal curada. Paliativos não resolvem. Casais, somente encontros em Caldas Novas não vão resolver o problema. O que resolve o problema de um casal é conversão. O que resolve o problema de um casal definitivamente é os dois se voltarem para Cristo, reconhecer que são pecadores, que carecem da glória de Deus, que precisam ser perdoados, porque eles herdaram o pecado de Adão. O que é necessário ser feito na minha vida e na sua é reconhecermos a gravidade do nosso pecado herdado em Adão. O problema é que a gente não tem a dimensão correta da gravidade do nosso pecado em Adão. Nós não temos essa dimensão correta. A gente acha que, esquece a luz, olha para mim, a gente acha que o pecado de Adão não foi tão grave assim.
acha que o que aconteceu no Éden não foi tão grave assim. Não, o que aconteceu no Éden foi muito grave. Deus disse: não comam desse fruto, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Isso é muito grave, isso afetou a humanidade. Parte primeira, do versículo 35 ao 42, já foi falado semana passada. Vou fazer aqui uma revisão para entrar no texto. João o Batista atraía multidões com a mensagem do arrependimento. Engraçado que João atraía multidões com a mensagem do arrependimento, mas João não tinha que pintar a igreja de preto para ser atraente para os jovens. Porque no deserto não tinha isso. Não tinha que fazer mega show, não tinha que fazer desfile de moda dentro da igreja para atrair as mulheres, as empoderadas de Cristo. Não existiam as estratégias. O que existia era uma mensagem poderosa que falava: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Porque se nós dependêssemos de estratégias de jogo, luz, som, espetacularização da fé, irmãos, antigamente para se abrir uma igreja precisava de duas coisas: ter a chamada de Deus, a Bíblia e um cantor cristão. O cântico era congregacional. Eu digo, vamos cantar mais de forma congregacional. Não existia espetáculo, porque não tinha espetáculo. O espetáculo, ele ofusca a glória de Deus. O espetáculo, ele coloca o homem no centro, ele coloca o ego do homem em evidência. João não tinha espetáculo, João tinha palavra, ele tinha pregação, e uma palavra chamada arrependimento. A mesma palavra que o nosso Senhor Jesus usou: arrependei-vos, porque já chegou o reino. E a 100 quilômetros de distância estava André, Pedro, Filipe, João e Natanael. Esses homens foram ao encontro de João Batista. E numa dessas ocasiões, Jesus apareceu no meio deles, enquanto João pregava. João já disse: olha lá o Cordeiro de Deus. Eu estou aqui pregando, mas olha ali quem é o homem ali, ó. Ele é o Senhor. No dia seguinte, João Batista repetiu isso a André e a João. André e João foram e seguiram a Jesus. Gente, olha que coisa maravilhosa, né? João Batista pregando, o outro João e André identificaram que não era João o Messias e foram para a pessoa correta. Você vê a preparação de João Batista falando sobre aquele a quem deveria ser adorado. Após esse primeiro encontro, André foi a Simão, que era irmão dele, e disse: olha, nós encontramos o Messias. E nesse encontro Jesus deu um segundo nome a Simão, Cefas, que significa Pedro. André e os outros discípulos voltam para a Galiléia, para a vida de pescadores. Depois nós temos uma segunda chamada de Jesus a André. Jesus a André veio quando ele e Pedro jogavam as redes na Galiléia. Jesus chega, se aproxima diante deles e diz: olha, venham, me seguem, porque eu farei de vocês pescadores de homens. Se tornando assim seguidores de Jesus. Se tornando seguidores de Jesus. Nessa primeira cena de André, eu queria extrair algumas lições. Primeiro, assim como João Batista serviu preparando o caminho de Jesus, André serviu de intermediário para conduzir outras pessoas a Jesus Cristo de Nazaré. Quem apresentou Jesus a Simão, que foi chamado de Pedro por Jesus, foi o irmão dele, André. André levou Pedro até Jesus. Depois, com a ajuda de Filipe, colocou os gregos tementes a Deus em contato com Jesus. A lição que eu quero extrair dessa primeira cena é que nós precisamos agir de forma mais evangelística.
Se teu carro vem vazio para a igreja, é um sintoma que você não está evangelizando. Eu não quero colocar um peso na sua vida, como se todo domingo o seu carro tivesse que vir cheio. Mas quem faz ovelha, quem cria ovelha, quem gera ovelha, não sou eu, são vocês. Isso é bíblico. A minha função é cuidar daquilo que chega até aqui. Você está vindo com um carro vazio para a igreja. O seu carro não pode sujar o tapetinho de carpete. Você comprou o seu carro e disse que ia fazer a obra de Deus. Você está fazendo a obra e está sentando em cima dela. Cuidado. Cuidado, porque você não está fazendo aquilo que você tem que fazer. André teve um encontro com Cristo. E ele entendeu perfeitamente a missão dele. Depois desse encontro com Cristo, ele entendeu que a missão dele era trazer outros para se encontrarem com o Senhor também. A sua missão, você vai ficar de domingo a domingo, tropeçando nos seus próprios pecados. Sim, nós tropeçamos nos nossos próprios pecados. Pedimos perdão, o Senhor nos perdoa. Mas essa vida de domingo a domingo, sem uma missão bem definida, ela vai atrofiar os teus ossos. Ela vai atrofiar a tua vida. Você só quer saber de você, do seu conforto. Muitas vezes, irmãos, nós só queremos saber do nosso conforto. Estou pregando o evangelho para minha família, está bom demais. Estou cuidando dos meus, está bom demais. Não está bom. É preciso que haja mais sensibilidade no corpo de Cristo. É preciso que eu e você sejamos mais sensíveis às necessidades de evangelização, de cuidado mútuo, do calor humano. Pessoas estão morrendo ao seu redor. Pessoas estão ao seu redor pedindo socorro, gritando, pedindo ajuda, quase te falando: onde é que é a tua igreja? E você está passando como se nada tivesse acontecendo. Por quê? Porque você está preocupado em colocar você e a sua família dentro do carro e ir para a igreja. Mas você não está preocupado com mais nada. Hoje você tem tempo de sobra. E o tempo de sobra que você tem, você usa de forma muito egoísta. Você só cuida daquilo que é do seu interesse. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O reino de Deus tem uma característica muito marcante. O reino de Deus nos tira do nosso conforto. Da zona de conforto. Tem dia que eu estou assim: meu Deus, que vontade de ficar em casa e dormir. Tem dia da semana que eu digo: meu Senhor, não queria mexer com mais nada hoje, mas quando eu olho na agenda, e a minha agenda ela apita, ela faz tim-tim. Eu digo: Jesus, mas quando eu volto renovado, porque a missão me renova. A missão me renova. É claro que tem dias que você tem que tirar de fato para você dar uma descansada, mas você não pode viver pensando só em você. Você tem tudo hoje. Você tem todos os recursos. Tem onde morar, tem carro, tem tudo. E talvez quando você não tinha nada, você era um cara mais fiel, um cara mais assíduo na igreja. Aí você teve a estrutura que você tem hoje, você se tornou uma pessoa um pouco difícil, aquele crente velho da dura cerviz, aquele crente que a gente fala, entra aqui, sai aqui. Que o Senhor converta o nosso coração nessa noite. Segunda cena, versículo 43 ao versículo 51, Jesus chama Felipe e Natanael. Jesus partiu para Galiléia quando encontrou Felipe. No versículo 43, ele disse: siga-me. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia, encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Felipe encontrou Natanael e disse, no versículo 43, olha, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Nazaré era uma cidade mista, uma cidade com judeus e gentios. O nível religioso de Nazaré era um nível horrível. A religiosidade não era muito complicada, porque era uma cidade mista. Era uma cidade também muito violenta. Natanael diz: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Filipe disse, olha, venha e veja. Se a gente vê que Filipe aqui não argumentou, ele só diz, venha e veja. Olha o tamanho da convicção dos primeiros discípulos do nosso Senhor. Filipe não gastou tempo argumentando. Filipe não gastou tempo com aquele tipo de evangelização. Deus é fiel, mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Eu era pobre de Marredeci, mas agora a minha casa tem muita prosperidade. Venha também. Deus é fiel. Ele não gastou tempo com aquele tipo de argumento, aquele adesivo no carro, Deus é fiel. Aí passa alguém por você e diz, Deus, já que Deus é fiel, que Deus te deu esse carro, então compartilha. Já que Deus te deu, então compartilha. Me dá esse carro. Sabe aquele tipo de coisa assim, aqueles clichês? Deus me deu essa casa. Deus me deu esse carro. Sim, foi Deus que te deu, mas essa não é a melhor forma que você tem de evangelizar. Porque os marketing multinível está fazendo esse tipo de evangelização. Faça isso que você vai ter aquilo. E continue trabalhando. Se você está aqui trabalhando em alguma empresa de marketing multinível, continue trabalhando. Glorifique a Deus através disso. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que o evangelho não é uma promessa como se fosse esse tipo de promessa. Venha para cá que tua vida vai melhorar. Jesus não se ofendeu com essa questão de Natanael. Muito pelo contrário. Jesus vai lá e elogia Natanael. Jesus diz, olha, esse cara aí é um cara íntegro. Esse cara aí é um cara honesto. Natanael era um verdadeiro israelita. Natanael sabia quais seriam as características do Messias. Mas o Messias não tinha que vir da linhagem de Davi? O Messias não tinha que nascer em Belém? Sim, tudo isso fazia parte de Jesus Cristo. Mas como é que pode ele estar em Nazaré, de Nazaré vir para cá? É estranho ele ter uma linhagem assim e de repente passar por Nazaré e vir de Nazaré para cá. Nazaré não tinha nada de bom. Nazaré é uma cidade mista, uma religiosidade confusa. Natanael disse, como é que o senhor me conhece? Você vê que aqui a gente vê a divindade de Jesus, irmãos. Jesus, na sua onisciência, no seu poder, na sua divindade, destrinchando o coração dos homens. Jesus não era adivinho, não, Jesus era Deus. A divindade de Jesus era clara nessas situações. No versículo 48, Jesus deixa claro para Natanael que nada passa desapercebido aos seus olhos. Jesus deixa claro para Natanael, Natanael, eu não sou mais um profeta, eu sou filho de Deus. Eu vim da parte de Deus. No versículo 49, Natanael o reconhece como rei. Conversão é isso. Conversão é reconhecer a Jesus como Senhor e Rei. Reconhecer. A transformação que nós precisamos na vida é essa. Essa ação é sobrenatural e depende do poder do Espírito Santo de Deus através da palavra. Reconhecer Jesus como grande mestre, mas não só como mestre humano, mas como alguém divino. Natanael sabia que o filho era um com o Pai. Natanael reconheceu isso. Jesus disse para ele, olha, maiores coisas você vai ver. De fato, Natanael viu, junto com os discípulos, ressurreições, milagres, curas, sinais e maravilhas. Maiores coisas vocês vão ver. É só o início do que vocês estão tendo a percepção. Maiores coisas vocês vão ver.
um genuíno israelita, Natanael, em quem não havia fingimento. Jesus aqui, ele faz um jogo de palavras no sentido de Jacó ser o enganador, e Natanael aqui ter a figura de alguém sem fingimento, que confessa Jesus, mas confessa Jesus da forma melhor e da forma que de fato tem que ser confessada. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É no sentido de, agora eu me entrego a ti, a minha vida está submetida ao teu governo. Irmãozinho, se você diz que é convertido, mas o governo de Deus não é perceptível na sua vida, reveja os seus conceitos. Se não é o Senhor que governa sobre a sua vida, você não pode dizer que se converteu. Você está escandalizando. Você está escandalizando o Evangelho, escandalizando o povo de Deus. Diz, não, eu sou de Jesus, mas no dia a dia não há uma percepção clara do senhorio de Cristo sobre você. Eu não estou dizendo que você é imune a erros, eu não estou dizendo que você não possa errar, porque você não vai conseguir deixar de errar, mas você vai pela conversão, pelo novo nascimento, pela santificação, você vai buscando o Senhor, e dia após dia você vai se tornando mais parecido com Cristo. Os erros não desaparecem completamente, mas eles vão se tornando menos perceptíveis na sua vida. É isso que acontece com alguém que se converte. Ele não deixa de errar porque ele ainda habita num corpo que será transformado. Essa é a nossa esperança, que esse corpo aqui, que tem a herança do pecado adâmico, ele seja transformado e a gente não tenha mais nada com o pecado. Mas enquanto isso não acontece, o mistério da santificação vai te levando a se tornar mais e mais parecido com Cristo, de tal forma que tanto você quanto as pessoas que estão ao seu redor começam a identificar que você está diferente. Se você disse que é convertido, mas não mudou nada, não mudou nada. Tem alguma coisa de errado. Se você não mudou nada, Cristo não é o seu Senhor, significa dizer que o que Cristo fala entra aqui e sai aqui, mas é o que está acontecendo hoje. Primeira de João 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Então, se houve um encontro genuíno de Cristo com você, você vai vencer o mundo pela fé. O mundo vai ser perceptível, o mundo vai ser algo agressivo, a vida vai te afrontar, os desejos vão querer te dominar, mas nenhum deles vão prevalecer sobre a sua vida. A tentação vai existir, mas você não vai ser escravo dos seus próprios pecados. Meu querido e amado irmão, eu vos conclamo nessa noite a colocar a sua fé no crivo do significado maior do que é servir a Jesus, é ser convertido e se tornar semelhante a Ele. E a tua prática cristã, ela vai ser perceptível conforme essa conversão. Você vai vencer o mundo pela fé.
O pecado vai querer te dominar, sim. Vai querer te ultrajar, sim. A tentação vai vir, mas você vai vencer isso. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A consequência da conversão é a vitória pela fé. O Senhor Jesus, Ele está derramando graça sobre a sua vida. Ele está disponibilizando para você e para mim todos os elementos necessários de alguém que se converteu, para que você caminhe e o glorifique para todo o sempre. João vai falar de uns discípulos que, de fato, vivenciaram o encontro com Cristo. Lá na primeira carta ele vai dizer, olha, essa fé que foi gerada pelo Senhor nesse encontro, essa fé vence o mundo. Aqui no 1 João a gente tem uns aspectos práticos da conversão. João vai descrever ali o encontro de Jesus com os seus. Na sua primeira carta ele vai descrever literalmente os efeitos desse encontro. Quais são os efeitos desse encontro? São características daquele que nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo, eles praticam a justiça. Eles amam. Eles não vivem na prática do pecado. Eles não vivem na prática do pecado. E em quarto lugar, aqueles que nasceram de novo, eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Eles reconhecem o senhorio de Jesus e vencem o mundo pela fé em Cristo Jesus. Então, a gente não pode ter aquele discurso de fracassado. Aquele discurso, eu também não estou querendo dizer para você que você tem que ser como um super-herói. Não viva os extremos de querer se mostrar como um super-herói. Isso é um legalismo desgraçado que vai te matar. Também não viva o outro extremo de achar que você não vai conseguir viver o Evangelho, que o pecado não tem como vencer o pecado. Tem! Para quem é convertido no Senhor Jesus Cristo, a vitória em relação ao mundo é a vitória pela fé no próprio Senhor Jesus Cristo. Então tem como sim, tem como a gente dizer não, tem como a gente dizer, olha, eu não quero isso para a minha vida, tem como a gente fugir da aparência do mal, tem como a nossa vida glorificar o Senhor dia após dia, tem como servir ao Senhor. O Senhor não seria tão maldoso de te chamar e de te entregar algo impossível de cumprir, a caminhada cristã. Não, Ele te chamou, mas Ele gerou uma fé no seu coração, e essa fé, e através dessa fé, você consegue guardar os mandamentos dEle, e a Bíblia diz que esses mandamentos não são penosos. Viver o Evangelho se torna uma prática deleitosa. É um deleite. Guardar esses mandamentos não são mais penosos. Por que não são penosos? Só são penosos se você, de fato, não se converteu ainda. Mas se houve uma conversão genuína, guardar os mandamentos do Senhor será algo maravilhoso. Não digo que é algo fácil, porque isso requer um discipulado onde o custo é a sua própria vida. Eu não vou também reduzir o custo do discipulado nesse processo, porque senão transformaria a graça numa graça barata, e o Dietrich Bonhoeffer já bateu nisso. Não, existe um custo do discipulado, existe uma responsabilidade diante dessa chamada. Só que, ao mesmo tempo que nós estamos diante de uma responsabilidade, essa responsabilidade não é penosa. Ela é possível. Ela é extremamente possível. É possível viver e ser e se tornar parecido com o Senhor Jesus Cristo. Curve os seus olhos. A sua cabeça e ore.
Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, no nome de Jesus, que nós vejamos conversões genuínas